Olá pessoal, tudo bem? Como vão? Como vocês sabem, eu sou o professor Joel César Bonin e neste semestre eu terei com vocês a disciplina de Antropologia Jurídica. Nós vamos trabalhar o livro do Kumpel e do Assis e a ideia mais importante é que a gente possa conversar sobre alguns temas relacionados à antropologia já na primeira aula. O livro é bem extenso, a gente não vai trabalhar o livro todo, são apenas 8 aulas online. Então a ideia mais importante é apresentar para vocês alguns pontos, alguns tópicos fundamentais, tá bom? Então a ideia mais geral aqui é a seguinte, olha, uma ideia muito boa logo de início. Segundo o Cooper e o Lowe, cultura é o assunto mais importante da antropologia, assim como, tá certo? A consciência é para a psicologia, a vida é para a biologia e a eletricidade é para a física. De um modo geral, então, um dos temas mais importantes é justamente o tema da evolução humana, num primeiro momento. Mas depois também outros temas vão aparecendo, como, por exemplo, o direito, a sociologia, a política, a história, a geografia, a linguística. De um modo geral, a antropologia se preocupa em pensarmos um pouquinho, né, de modo geral, sobre a ideia de que o homem está inserido em várias culturas. Então, de um modo geral, falar o conceito homem, ou a ideia de homem, não significa falar a mesma coisa, porque o homem também depende da representação de cada localidade ou cultura. Então, esse é um ponto muito importante para pensar a antropologia logo de início, tá? Então, logo no início também vai aparecer aqui a ideia do Levi-Strauss, ou Levi-Strauss, né? Sobre a ideia de que, de um modo geral, a antropologia se preocupa em estudar sociedades simples, né, que não teriam a mesma complexidade que as cidades urbanas, e as cidades complexas que seriam, de um modo geral, as sociedades vistas como civilizadas, modernas, né? Então, de modo geral, existe uma distinção aí entre as duas coisas. Mas o mais importante é mostrar o contato interdisciplinar entre direito e antropologia, tá certo? Então, esse é um elemento muito importante, até porque lá no finalzinho da nossa aula, ou das nossas aulas, para ser mais exato, vai aparecer também uma ideia muito interessante sobre zetética e dogmática. Guardem essa expressão, eu nem vou escrever aqui para vocês o que isso é, porque isso vai aparecer somente no final. Mas é bem importante já pensar sobre isso, tá? A antropologia tem uma grande contribuição para trazer para o direito. Mas que contribuição é essa? É de fazer uma ideia de questionamento sobre as práticas, as regras, as normas, as leis, tá? Então, ó, a antropologia também aparece, ou apresenta, então, 3 aspectos: ciência social, ciência humana e ciência natural. Tá? Então está aqui bem colocado, não vou repetir o que está colocado aí, tá? Então veja, aqui está muito clara a representação daquilo que eu falei agora há pouco, né? Segundo a etimologia, a antropologia é o estudo acerca do homem, ou do homem, tá? Então é uma exposição sistemática acerca do conhecimento do homem, tá? Nesse caso, dos seres humanos, não somente o homem como ser masculino, tá? Então essa é uma ideia bem importante também apresentar, tá? Que mais aqui? Depois existem os 3 humanismos do Levi-Strauss, que é bem importante destacar para vocês aqui, tá? Quais são eles, então? O primeiro é da Renascença, depois do século XVIII e depois do século XIX. Melhor, o atual, né? Século XVIII e XIX, a Renascença e o atual. Qual que é a ideia mais importante, então, da Renascença? De certa maneira, é um resgate dos valores humanos, que durante o período da Idade Média, que estava focada na religião e na Igreja Católica, para ser mais exata, controlava os saberes sobre o ser humano. Então existe um resgate do pensamento latino, grego, para justamente pensar nessa ideia, tá? Então essa é uma ideia muito importante. Não mais ter a Idade Média como intérprete, ou como a única capaz de dizer o que era o ser humano, tá certo? Como filho de Deus, como formato e semelhança de Deus. Né? O que é mais importante é pensar que na idade da Renascença se resgata uma visão direta do pensamento grego, sem a interpretação da Idade Média, ou do cristianismo, para ser mais exato, tá? Depois, o grande problema do etnocentrismo aparece no século XVIII e XIX. Então, etnocentrismo, pessoal, é justamente pensar a ideia de que minha cultura, minha etnia é melhor do que as outras, tá bom? Essa é uma ideia que vai aparecer bastante nos nossos textos aí e temas. São vários conceitos que a gente vai trabalhar durante as nossas aulas, e um deles é o etnocentrismo, tá? Etnocentrismo versus relativismo cultural, tá bom? Depois, de um modo geral, né, o humanismo atual,
que é justamente a ideia de se buscar o entendimento acerca das sociedades primitivas, né? Que antes eram desdenhadas, menosprezadas, né? Então, ter um resgate maior dessas civilizações que eram vistas como arcaicas, atrasadas, e que elas têm um valor e uma importância muito grande para pensarmos também a nossa realidade. Acima de tudo, também existem aqui, então, nessa percepção, uma grande diferença, né? No primeiro e no segundo humanismo, né? Porque as civilizações antigas tinham desaparecido e só poderiam ser conhecidas através dos monumentos e textos, né? E depois civilizações longínquas, como por exemplo o Japão, China, que não pertenciam muito ao debate das sociedades europeias, né? Depois, né? Não havia muito interesse sobre essas sociedades que depois foram despertadas estas formas de interesse, porque havia muito preconceito e muita limitação na interpretação, né? Porque aqui tem um ponto muito importante, pessoal, de uma frase de Ruth Benedict, tá? Uma frase muito importante que significa dizer o seguinte, olha, todo mundo olha para a sua própria cultura através de uma lente. E você só pode ver o mundo através dessa lente. Ou então, pensem mais ainda, segundo Montaigne, né? Todo mundo considera bárbaro aquilo que se pratica na terra dos outros e não na nossa. Nós somos normais, os outros são malucos. Então esse é um problema muito interessante para a gente pensar, né? Então aqui depois, ó, destaquem aqui, ó, no seu estágio atual, a antropologia fez progredir o conhecimento em 3 direções: na superfície, na riqueza da investigação e na ampliação dos beneficiários. Tá? Outra coisa muito importante, o humanismo duplamente universal. Primeiro, por quê? Procurando sua inspiração no cerne das sociedades mais humildes e desprezadas, proclama que nada de humano poderia ser estranho ao homem, mesmo que pertencesse a uma outra cultura, mesmo que pertença a uma outra cultura, e funda assim um novo humanismo mais democrático. E segundo, novas técnicas, né, novas formas de interpretação e de compreensão do outro. Outra coisa muito importante, né, falei agora há pouco, né, compreender o valor de cada cultura e cada etnia, respeitando o princípio da alteridade, né? O outro na sua identidade, nos seus valores, tá? Outra coisa muito interessante, né? Isso é Taylor, tá? Esse é um nome muito importante que vai aparecer para vocês também, Taylor. É T-Y-L-O-R. T-Y-L-O-R. Tá? O Taylor vai dizer que existe uma pirâmide, tá? Ó, que vai dizer assim, ó, existem os selvagens ou atrasados, os bárbaros e os selvagens, tá? Melhor ainda, perdão, tá aqui tá um pouco equivocado. Existem os selvagens, os bárbaros, que pertenceriam então a essa classe inferior ou atrasada, mas existiria também então os civilizados. E de modo geral, esses civilizados deveriam ser respeitados, porque eles estariam num patamar mais elevado. Os bárbaros e selvagens estariam, acima de tudo, numa condição inferior. Então, o que é muito interessante a gente perceber? Para interpretar o outro, eu uso o meu critério e não entendo o critério daquela própria pessoa, daquele próprio grupo. E esse é um problema muito sério, tá? Continuando aqui, tá bom? Aqui tem uma coisa muito importante. Então, quais são as grandes áreas de estudo da antropologia? A antropologia cultural ou social, a biológica ou física, a pré-histórica e a linguística. Tá bom? Ó, isso aqui é bem rapidinho para entender. Outra coisa muito interessante, ó, o que é etnografia e o que é etnologia, tá? Etnografia é escrever sobre, o primeiro passo é a pesquisa de campo. É você encontrar de fato essas pessoas que seriam vistas, sei lá, como grupos sociais diferentes ou estranhos, e você vai lá e faz um levantamento bibliográfico. Ou se vocês quiserem mais que um levantamento bibliográfico, você faz um levantamento de dados. Essa é a questão. E a etnologia é justamente o segundo passo, que é justamente apresentar agora uma teoria com base naquela ideia da pesquisa feita através do levantamento de dados. Etnologia, conhecimento. Etnografia, escrita. Levantamento de dados, informações. Isso é muito forte também em outras áreas da ciência. Aqui vai explicar muito bem, tá bom? Então aqui não vou ficar muito tempo gastando aqui a saliva falando sobre isso, tá? Mas essa é a ideia principal, tá bom? Continuando aqui, o que mais que a gente poderia falar? Uma das coisas bem interessantes, né? Aqui, ó, o nome do sujeito, Taylor, né? Ele vai falar justamente que existe uma distinção entre cultura e natureza,
tá bom? E que nós seríamos, acima de tudo, homo faber, homens que fabricam. Principalmente no Ocidente, na Europa e nas Américas, o homem é um homem que produz, que fabrica. E essa identidade ela é muito forte para dizer que existem grupos que são civilizados por quê? Porque trabalham, porque fabricam, porque produzem. E há outros grupos que não são civilizados por quê? Porque vivem somente de sombra e água fresca. Essa é uma ideia um pouco equivocada, mas muito forte também, tá? Aqui a ideia de fatos sociais a gente vai ver mais tarde, também bem importante. Então, fato social, para vocês terem uma ideia, tem 3 características, tá? É exterior, é geral e é coercitivo, tá bom? Exterior, geral e coercitivo. Essa é uma ideia bem importante para vocês lembrarem. Aí também a ideia de estrutura, tudo isso aqui a gente vai ver com mais calma, tá? Então não vou aqui falar sobre tudo. É importante que todo mundo leia o texto. As tarefas e atividades estão todas relacionadas a isso, tá bom? Um dos pontos importantes que eu queria destacar, pessoal, é que vocês devem levar em consideração, então, aqui daí a gente vai ver na próxima aula o conteúdo pré-história e antropologia. Então, antes de encerrar esta aula, um dos pontos importantes é pensar justamente sobre essa ideia do Taylor, do T-Y-L-O-R. O que ele fala? Ele fala que nós, seres humanos, então, somos marcados por culturas e existiria uma certa hierarquia das culturas. De tal maneira que os civilizados estariam num ponto mais avançado e que aqueles que estariam abaixo, como os bárbaros e selvagens, deveriam imitar, copiar o modo de ser dos civilizados, para chegar num patamar mais elevado. A gente vai ver mais tarde que o relativismo cultural de Franz Boas defende a ideia de que cada cultura tem o seu valor e ela não precisa ficar imitando ninguém. Então essa é uma ideia bem importante para pensar, ok? Um forte abraço, um obrigado para todo mundo e sejam bem-vindos à nossa disciplina EAD de Antropologia Jurídica. Um abraço a todos e sejam bem-vindos mais uma vez. Tchau, tchau.